Eles disseram que a religião cristã nasceu de um homem chamado Jesus. Mas a verdade é que ela nasceu de um império. Sim, você ouviu bem, de um império. Jesus não fundou religiões. Ele não construiu templos. Ele não fundou igrejas, nem exigiu dízimos, nem criou rituais, dogmas ou hierarquias. Ele não vestia ouro, nem exigia templos. Seus ensinamentos eram livres. Suas palavras eram códigos cósmicos de libertação. Ele falava de reinos invisíveis e da força divina que habita dentro de cada um de nós. Mas essa mensagem era extremamente perigosa para aquela época, porque quando um homem descobre o Deus dentro de si, ele não se curva mais diante de tronos ou coroas. Então, foi aí que o Império agiu. Quando o Império Romano percebeu que não poderia destruir essa mensagem, eles fizeram o impensável, absorveram a fé e a reprogramaram. Ali eles decidiram o que era sagrado e o que deveria ser apagado da história, ou melhor, o que você não devia saber. Constantino, o imperador pagão, viu uma oportunidade de ouro. Bem lá atrás, no Concílio de Nicéia, 325 d.C., ele unificou seitas, apagou evangelhos e criou uma versão oficial da fé cristã. Não para salvar almas, mas para controlar multidões. E se eu te dissesse que existem evangelhos ocultos, evangelhos que foram escondidos para que eu e você não soubéssemos, escritos que falam de um Jesus que dizia: o reino está dentro de vós, e não nas mãos de pastores, nem nos rituais das missas de domingo. Evangelhos como o de Tomé, que ensinam que Deus não está fora, mas pulsa no sangue, na mente, no silêncio. Por que então queimaram esses textos? Por que esconderam os manuscritos do Mar Morto? Por que os padres temiam as palavras de Nag Hammadi? Por quê? Porque se você descobrir que o templo é você, jamais será dominado por outro. Será que o verdadeiro Jesus foi silenciado? Será que a fé foi reprogramada como um software para controlar massas? E para reforçar o programa, copiaram histórias antigas. Repara aqui: Horus do Egito, Mitra da Pérsia, Krishna da Índia. Todos nasceram de virgens. Tiveram 12 seguidores. Morreram e ressuscitaram. Devemos entender que a fórmula já existia. Só trocaram os nomes e usaram a mais poderosa de todas: Jesus. Então vieram os missionários, mas não com paz. Vieram com espada, com cruz e com fogo. Povos foram forçados a se ajoelhar. Línguas milenares foram apagadas. Tradições ancestrais foram chamadas de pecado. O que era sabedoria virou bruxaria. O que era cultura virou idolatria. E o que era invasão chamaram de evangelização. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: quem era de fato o homem chamado Jesus? Um revolucionário espiritual? Ou o personagem mais manipulado da história? O mestre da liberdade? Ou a base de um império que reina até hoje? O que antes era uma chama livre virou uma corrente. De mestre cósmico a um Jesus que foi remodelado em um ídolo romano, com auréola pagã, trono dourado e um novo nome: Cristo Rei, um título imperial. Mas quem estava por trás? Certamente a elite romana. Sacerdotes que já adoravam Mitra, Dionísio e Horus. Todos deuses anteriores com histórias idênticas à do Jesus construído. Mas agora que você sabe, agora que você viu por trás do véu, precisa perguntar: se a religião cristã foi moldada por impérios, quem é o verdadeiro Jesus? Na parte 3, vamos atravessar ainda mais fundo. O que é o Cristo cósmico que os místicos antigos conheciam? Quem roubou os textos originais? E onde está o código perdido da verdadeira libertação espiritual? Você foi chamado, mas será que vai até o fim? Bem, o flow eclético fica por aqui. Como tenho dito sempre, pare, pense, reflita e analise. Até a próxima.